Nesse vídeo, eu quero te contar que a gente está próximo a chegar a uma nova ferramenta. Então, eu quero te dar um empurrãozinho, uma ajuda para você chegar muito bem preparado nessa nova ferramenta, tá? Essa próxima ferramenta que a gente vai ver chama-se Os Maiores Desafios do Avatar. Então, antes de você conhecer e você chegar nesse momento, junto comigo nessa jornada, para conhecer essa ferramenta, Maiores Desafios do Avatar, eu quero dar uma breve introdução para você. Então, vamos lá entender o que é isso dos maiores desafios do Avatar. Vamos lá. Então, show de bola. Vamos falar então uma introdução. Eu quero dar uma breve introdução a você sobre os maiores desafios do Avatar. E para isso, eu trouxe aqui a dinâmica da transformação que você já deve conhecer, você já deve estar familiarizada com essa dinâmica da transformação, que é como tudo acontece, tá? Que você já teve um momento aí de conhecer essa dinâmica, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe a dinâmica da transformação para precisamente falar com você sobre os maiores desafios do Avatar, certo? E por que isso? Porque, como eu já falei, você está próxima de conhecer essa nova ferramenta. Então, antes de você conhecê-la, eu quero que você prepare o cérebro, faça um aquecimento aí junto comigo antes da gente chegar nessa ferramenta. Então, vamos lá. Como você bem sabe, a dinâmica da transformação, ela é ir de um ponto A a um ponto B. Como você já sabe, todas as pessoas querem isso. E você, como empreendedor, como empreendedora, você deve saber isso. Você deve ter plena consciência disso. Certo? Você deve saber, ok, as pessoas, elas querem ir de um ponto A a um ponto B. E muitas das vezes, você é a pessoa que vem para instaurar, para colocar um método, um produto, um caminho, um novo produto, um novo serviço no mercado, porque você acredita que essa é a melhor forma das pessoas do mundo, do mercado chegar ao ponto B. Então, muitas das vezes, esse é o nosso trabalho como empreendedor. E esse vai ser o seu trabalho também. Então, vamos lá. Alejandro, porque tem umas setas para qualquer lugar, tem outras setas que estão indo para o ponto B e tem outras linhas aí de pontinhos. Então vamos lá. As setas que você está vendo na cor vermelha, vamos começar com a cor vermelha. Essas setas, tá? E vou tentar mostrar aqui melhor para você. Essas setas, elas são, adivina, são atividades que o teu avatar, a pessoa que você está idealizando, essa pessoa são atividades que o teu avatar faz. Sim, essas setas vermelhas são as atividades que o teu avatar ele faz, tá? E mais daqui a pouco eu vou te mostrar em qual categoria se encaixa essa atividade que o teu avatar faz. Mas eu já quero te deixar essa, essa pergunta, essa inquietação de por que essa seta está indo para qualquer outro lugar quando deveria estar indo para o ponto B? Você consegue perceber que a seta ela está claramente indo para um lugar diferente? Sim. Então, a gente já vai descobrir qual é o nome que a gente vai dar para esse tipo de atividade representado pela seta vermelha. Vamos ver a outra seta, e são só três, é bem tranquilo. Então, vamos ver a seta preta, né? Aquela outra seta. Essa seta, se a gente parar para observar, ela está no caminho. Ela está no caminho de chegar ao ponto B. Então, o que essa seta representa? Essa seta representa uma atividade também. Você precisa entender que muitas das vezes, quando você quer ir, por exemplo, para o shopping, ir para um outro país, você realiza uma série de atividades. Você faz movimentos, certo? Beleza, Alejandro, faz sentido. Então,
essas setas, e essas atividades que você faz, a gente simboliza com setas, porque são movimentos, só por isso. E para você ficar mais enriquecido para a próxima ferramenta que você vai ver mais para frente, né, os maiores desafios do Avatar. Lembrando que a gente está só se preparando. Então, vamos lá. A seta preta, elas são atividades também que o teu avatar ele realiza para quê? Para chegar ao ponto B. Sempre vai ser para chegar ao ponto B, tá bom? Então, o teu avatar, lembra, ele está sempre tentando. Ele talvez não te conheça, talvez não conheça a empresa que você está idealizando, o negócio, a startup, o que for. Ele não conhece. Mas pensa comigo, se ele não conhece, ele não te conhece, ele não conhece a tua proposta, ele tenta do jeito dele. Ele não necessariamente sabe que você existe. Então, logo, ele tenta. E como você já viu, ele às vezes faz atividades do tipo vermelhas e ele às vezes faz atividades do tipo pretas, que a gente está simbolizando aqui, certo? E, finalmente, né, eu disse que são somente três, tem os pontinhos, né? Se você parar para ver aqui comigo, vamos ver aqui os pontinhos. Os pontinhos, eles levam para o ponto B. Claramente, eles estão levando do ponto A ao ponto B. Você consegue ver essa conexão através dos pontinhos? Consegue ver? Então, beleza. Esses pontinhos a gente vai chamar de coisas que ele não sabe que existem. Tá vendo? Eles são pontinhos, são imaginários, tá? O teu avatar, ele não te conhece. A gente já falou sobre isso. O teu avatar, ele não te conhece. Então, como ele não te conhece, ele nem faz, nem é vermelha, né? Não é atividade vermelha, ele não conhece. Isso que eu quero dizer para você. Não é vermelha, não é preta, é pontinho, tá? Fica a dica aí, não é vermelha, não é preta, é pontinho. E o que quer dizer esse pontinho? Esse pontinho quer dizer que ele nem sabe que existe essa forma. Lembra? Ele não te conhece e ele tenta. Ele às vezes se desvia do caminho, às vezes acerta, né? Às vezes se aproxima, como é o caso da preta. Mas também tem o terceiro caso que eu estou te falando, que o teu avatar nem sabe que existe. O teu avatar não sabe que essa forma existe. Então, vamos dar um nome para essa seta vermelha, para essa seta preta e também para os pontinhos, para você e eu, para a gente se entender melhor e essa jornada acontecer da melhor forma possível. Então, vamos lá. Para a seta preta, a gente vai dar um nome, né? E você sabe que ela representa uma atividade. Então, a gente vai chamar essa atividade de assertiva. E por que assertiva? Basicamente porque ela não necessariamente te leva para o ponto B e instantaneamente não leva o teu avatar para o ponto B, mas aproxima. Então, de alguma forma, ela é assertiva, tá? E isso vai ser em função do que você observar. Você vai determinar se é assertiva ou não. A próxima é a seta vermelha, que a gente chama de problema. É uma atividade do tipo problema. E você viu anteriormente, junto comigo, lá na dinâmica que a gente viu do ponto A ao ponto B, que muitas das vezes essa é uma atividade que o teu avatar realiza que tira ele do caminho. E que, mais do que aproximá-lo ao ponto B, o que essa atividade faz, a vermelha, é tirá-lo do caminho, ir para o outro lugar. Então, a gente vai chamar ela de problema. E, finalmente, tem os pontinhos, que são uma atividade, que representa uma atividade que o teu avatar desconhece. O teu avatar ele não faz ideia, não imagina que essa forma existe, essa forma de chegar lá existe. Combinado? Então, para a gente terminar esse nosso aquecimento, a gente vai fazer uma atividade, né, que tem relação com quais são os maiores desafios do avatar. E por que eu quero convidar você a fazer aqui junto comigo? Porque, como eu já falei no início,
A próxima ferramenta que você vai ter acesso é precisamente os maiores desafios do Avatar. Só que esse aqui vai ser um aquecimento muito bom para você conseguir responder e dar conta da próxima ferramenta, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o destino desejado, ele já é meio que obrigação. É obrigação você definir, tá? Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser totalmente acertado. Ele simplesmente precisa ser definido por você. Aqui no caso, eu coloquei como destino desejado se graduar da universidade. Esse é o destino desejado desse meu avatar que eu estou idealizando aqui com você. Então vamos parar para pensar. Se ele quer chegar nesse ponto B, vamos supor que uma atividade assertiva que ele faz é estudar em casa. Você concorda comigo que essa é uma atividade que vai aproximá-lo do ponto B? Talvez sim, talvez não. Mas, na minha visão, estudar em casa é uma atividade que muito provavelmente vai levá-lo ao ponto B, certo? E vamos falar de uma atividade problema. Vamos pensar aqui juntos. Qual seria uma atividade, aquela do tipo a seta vermelha, que tira ele do destino, né? Que tira ele do caminho? Então, vamos pensar, qual seria uma atividade problema se ele quer se graduar da universidade? Talvez uma atividade problema seja, vamos supor, vamos colocar aqui um exemplo, sair para festas. Aí gera uma discussão, né? É discutível. Talvez você pense que sair para festas está tranquilo, talvez você pense que não, talvez você não tenha uma opinião, e esse não é o ponto. Lembrando que a gente está aqui só entendendo como é que funciona, tá? Não tem certo nem errado. Então, vamos supor que sair para festas, você determina que é uma atividade problema, que vai tirar ele do foco, tá? E você pode pensar, não, mas sair para uma festa é bom porque ele vai tirar o estresse e tudo mais. E não tem certo nem errado, tá? Você precisa avaliar quais são as atividades, dado que você conhece o seu avatar, que vão tirar ele do caminho, certo? E, finalmente, vamos para a atividade desconhecida, né? Atividade desconhecida. Qual seria algo que o avatar, no caso, que quer se graduar da universidade, qual seria uma atividade que ele nem sabe que existe? Talvez uma atividade desconhecida seja receber informação por telepatia. Vamos supor. Isso é uma atividade que ele poderia fazer. E pode parecer muito louco, né? Receber informação por telepatia, que é isso? E eu acho que um bom exemplo para te mostrar que é precisamente isso. Deve parecer louco, deve parecer de outro mundo, deve parecer novo. O que é isso? Meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Exatamente porque ela é desconhecida, tá? E também, é claro que deve ser algo que aproxime ele do objetivo que ele tem. Certo? Então, imagina, a pessoa ela consegue receber informação por telepatia e as chances dela aumentam, porque você, como empreendedor, como empreendedora, você determina que você acredita nisso, certo? Então, vamos dar uma olhada, então, qual seria o maior desafio do avatar nesse caso? Qual seria o maior desafio? Isso aqui é muito interessante. Eu vou te falar por que é interessante. Porque não acaba que você pode adicionar mais uma linha, né? Manter o destino, você mantém o destino e fala, olha, meu avatar ele tem mais atividades. Ele não só estuda em casa, como também ele estuda na universidade, né? Ele estuda na universidade, e te digo mais, ele estuda na biblioteca da universidade, certo? Então, aí você escreve que ele faz essa atividade e você fala assim, olha, uma atividade problema que ele tem é que ele, sei lá,
Vamos supor, ele... Vamos pensar junto o que seria uma atividade problema se ele quer se graduar da universidade. O que tira ele do caminho? Vamos lá. O que tira ele do caminho seria, por exemplo, vamos lá, procurar emprego. Vamos supor, talvez você determine, olha, sim, é discutível, né? Você pode não concordar comigo, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a gente entender que existem tipos de atividades, beleza? Existe uma atividade que você determina que ela é assertiva, existe outra que é problema e existe outra que é desconhecida. Então, vamos pensar numa outra desconhecida. Por exemplo, a atividade desconhecida para se graduar da universidade. Por exemplo, estudar inglês em aplicativos, por exemplo. Vamos supor que o teu avatar, vamos imaginar, o teu avatar, dado a idade que ele tem, talvez ele seja idoso, e ele não saiba que dá para estudar inglês em aplicativos. E talvez inglês seja preciso para ele chegar a se graduar da universidade, tá? Você precisa entender que não há certo nem errado. Então, por que eu coloquei mais exemplos para você? Porque eu quero que a gente responda aqui juntos o maior desafio do avatar. Eu quero te mostrar aonde que mora o maior desafio do avatar. Ele não mora no assertivo, porque isso que ele consegue. Ele consegue estudar em casa. Então, por exemplo, se você oferecer um serviço, um produto, o teu negócio, ele oferece algo para ele estudar em casa, provavelmente isso não vai agregar valor na vida dele, porque ele já consegue. Talvez estudar na biblioteca, também não. A biblioteca já existe, a universidade já existe. Então, aonde que eu, como empreendedor, consigo agregar valor? Eu consigo agregar valor nas outras atividades, na atividade problema e na atividade desconhecida. Então, aqui a gente precisa fazer uma análise. Para quê? Para a gente dar um nome a esse maior desafio. Eu quero que você consiga e seja capaz de dar um nome, por exemplo, nome do desafio. Eu quero que você nomeie, dê um nome a esse desafio, tá? Então, vamos pensar aqui. Se ele sai para festas e procura emprego, tá? Essas são atividades que tiram ele do caminho. Então, provavelmente, ele tem um desafio ali. Você precisa pensar, né? Não é coisa de instantânea. É por isso que você precisa pensar, você precisa refletir, tá? Então, aí, você reflete, você pensa nele, você se coloca no lugar dele, você fala, beleza, ele sai para a festa, procura emprego. Talvez o maior desafio dele seja obter apoio emocional. Olha que louco. E eu vou conversar uma coisa com você. Eu considero, pessoalmente, tá? E é discutível, tudo que eu falo é discutível, tá? Você vai ter a sua opinião, e isso é interessante. Então, se eu paro para pensar, na minha visão, se alguém sai para festas, se alguém procura emprego, eu tendo a imaginar um avatar que precisa de outras pessoas, que precisa de apoio. Alejandro, todo mundo precisa de outras pessoas, etc, etc. Tudo bem, eu estou procurando aqui que a gente entenda o conceito do maior desafio. Então, vamos supor que o teu avatar ele seja uma pessoa que sai muito para festas e que procura emprego. E procura emprego porque ele já foi demitido várias vezes. Tá? Vamos criar essa narrativa. Tá? Então, faz sentido pensar que o maior desafio dele é obter apoio emocional? Faz sentido. Nesse cenário, faz sentido. Aí você deve estar pensando, Alejandro, se você coloca assim, faz um pouco de sentido. Né? Se ele sai muito para a festa, se ele procura emprego porque já foi demitido várias vezes, talvez realmente o maior desafio dele seja obter apoio emocional.
Então, quando você chegar nisso, quando você escrever aqui, olha, obter apoio emocional, por exemplo, show de bola, show. Você vai ter identificado um, uma possível oportunidade para você empreender, para você agregar valor, para você servir com isso. Você fala assim, olha, eu vou ser o cara, né? Eu vou ser o carinha, eu vou ser a pessoa que dá apoio emocional aos jovens, enfim, o teu avatar. E a gente está só falando ideias. Ou você, vamos supor um caso hipotético também, que você fez aqui a atividade e você chegou à conclusão de que o maior desafio do teu avatar é captar clientes, por exemplo. E isso já existe no mercado. Hoje em dia, há empresas que se dedicam a captar clientes, a ajudar as empresas a terem clientes, porque eles entendem que um dos maiores desafios das outras empresas. Faz sentido? Então, olha só, talvez você não perceba, mas eu convido você a abraçar essa ferramenta de aquecimento, porque no próximo vídeo você vai precisar saber qual é o maior desafio do teu avatar. Então, para você chegar preparado, preparada para a próxima ferramenta, eu indico e eu sugiro fortemente que você se dedique a essa ferramenta aqui, você entenda os tipos de atividades que ele faz, você reforce a dinâmica da transformação que é ir do ponto A ao ponto B. Certo? Então, nesse vídeo, eu procurei ao máximo estar aqui junto com você para a gente fazer um aquecimento relativamente intenso, mas que com certeza vai te permitir chegar à próxima ferramenta muito mais preparado, muito mais preparado, certo? Então, vai lá, utiliza a ferramenta e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!